Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Neste pequeno vídeo, estaremos fazendo uma exposição de algumas doutrinas da Bíblia Sagrada, vistas em forma de síntese e com base na declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Uma das doutrinas que iremos estudar é a que trata do homem. É estudada na disciplina Antropologia Bíblica e na nossa declaração de fé traz o seguinte credo: cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus. O ser humano foi criado macho e fêmea. Trata-se de um ser inteligente que foi capaz de dar nome aos animais. Feito à semelhança de Deus, um pouco menor do que os anjos, coroado de honra e de glória e dotado por Deus de livre-arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Fragmentando esse credo, nós podemos afirmar que se somos criação de Deus, logo somos criaturas. E se somos criaturas, existe um Criador. Também podemos afirmar que Deus ele criou apenas dois gêneros, macho e fêmea. No nosso credo, não permite a aceitação de um terceiro gênero ou de uma escolha futura de um gênero, um outro gênero que não seja macho e fêmea. E Deus dotou essa criatura de inteligência, de criatividade, e Ele o fez semelhante, não igual a Ele. Deus não tem par na criação. Ele foi criado também, o ser humano criado um pouco menor do que os anjos. Os anjos são seres espirituais, os homens são seres físicos. Coroado de honra, de glória, dotado de livre-arbítrio. E uma das coisas que é bom questionar nesse livre-arbítrio é que ele é condicional. Quando o homem aceita Jesus, ele acaba fazendo uma troca entre o seu livre-arbítrio e o serviço cristão. Nenhuma outra criatura foi feita como o homem, que é considerado o coroa da criação. O homem é constituído de três substâncias, e assim nós cremos. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. A esse estudo chamamos de tricotomia. Na morte física do ser humano, a alma e o espírito são separados do corpo. A matéria fica, a alma e o espírito vão para Deus. Há apenas dois destinos para os seres humanos depois da morte: céu ou inferno. Não existe purgatório, não existe estado intermediário da alma que o homem possa fazer depois uma confissão a Deus e ser tirado desse local, desse espaço, para ir para o céu ou definitivamente para o inferno. Uma outra doutrina que veremos apenas a síntese é a doutrina que trata das criaturas espirituais, estudada na disciplina de angelologia ou angeologia. Na nossa declaração de fé, traz o seguinte credo: cremos, professamos e ensinamos que os anjos são uma ordem sobrenatural de seres celestiais criados por Deus antes da fundação do mundo, que eles são seres espirituais. No nosso credo já traz a informação de que os anjos são uma ordem sobrenatural. E nessa ordem existem suas espécies, suas distinções, algumas denominações e algumas até religiões trazem vários arcanjos como Miguel, Gabriel, Uriel, mas queremos deixar claro que na Bíblia só traz apenas um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. Gabriel não é considerado arcanjo pela Bíblia Sagrada. O anjo significa mensageiro, tanto no hebraico quanto no grego. Os anjos também é bom ressaltar que eles foram criados antes dos homens. A queda de Lúcifer também foi antes da criação da humanidade. E é bom também deixar registrado que existem anjos que estão diante de Deus em adoração constante, que são os serafins. Existe também outra espécie de querubins também, outra espécie de anjos que são chamados de querubins. E eles estão diante de Deus
em favor do serviço, né, do reino. Era usado também o nome anjo para designar seres celestiais, seres terrestres, como os humanos, e também para designar os anjos maus. Demônios também são essas criaturas espirituais que se desviaram da vontade divina para seguir aos conselhos de Lúcifer. Os anjos eles são organizados em milícias espirituais que povoam os céus. Não são meras figuras de retórica, nem emanações cósmicas, mas são reais e habitam os céus. A moradia deles é ao redor do trono de Deus. Existem anjos que jamais poderão ter acesso aos céus, que são os anjos caídos. De todas as criaturas, os anjos e os homens possuem uma natureza racional e espiritual que os torna superiores às demais criaturas. Lembrando que os homens, apesar de serem racionais, eles são inferiores, um pouco inferior aos anjos. E embora sejam coroa da criação de Deus aqui na Terra, não se comparam com os demais, as demais criações de Deus pela sua racionalidade. Homens são semelhantes a Deus. Os anjos são seres naturais, sobrenaturais, que não têm essa proposta de semelhança de Deus, mas são superiores aos homens. Uma outra doutrina muito importante para o nosso estudo, e que nós veremos aqui apenas a síntese, é a doutrina do pecado. Ela é estudada na disciplina de amartiologia e na declaração de fé das Assembleias de Deus traz o seguinte credo: cremos, professamos e ensinamos que o pecado é a transgressão da lei de Deus, ou seja, a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Quando se fala na transgressão da lei de Deus, é que Deus tem as suas regras, né, que ele não muda, porque ele é imutável e logo a sua vontade também é imutável, no tocante à sua santidade. Deus não negocia a sua santidade com ninguém. O pecado original, é importante ressaltar que ele não nasce no Jardim do Éden, ele não surge no Jardim do Éden. No Jardim do Éden o pecado já existia, o pecado nasceu no coração de Lúcifer, quando ele tenta ser maior do que Deus. E Deus, conhecendo os seus intentos, Deus o sentenciou à condenação eterna. Logo depois, Deus ele cria o homem, e cria o homem à sua imagem e semelhança. O diabo, com ciúme, com inveja do ser humano, da criação de Deus, sobretudo porque a cada virada de tarde, Deus ele dava toda a atenção ao homem, vinha se comunicar e dialogar com o homem. Então o adversário buscou uma oportunidade em que o homem estivesse vulnerável. E quando é que estava vulnerável? Quando Adão não estava acompanhando Eva e não era o momento de Deus falar com eles. Então o diabo se aproxima da mulher e contagia a mulher. Primeiro ele tenta desfazer as coisas que Deus havia lhes falado. E a mulher desmente, mas aí ele vai ver que ele tem uma outra estratégia, é passar o seu sentimento para a mulher, dizendo que Deus sabia que no dia que eles comessem do fruto daquela árvore, ele seria semelhante a Deus. E com isso conseguiu cooptar a mulher para o erro e assim também contagiou o homem. E ambos pecaram. Como desobedeceram a única lei que estava estatuída para eles ali no Éden, que era não comer da árvore, logo o homem cometeu o seu primeiro pecado, e o pecado que gerou a morte da humanidade. E essa transgressão à lei, até hoje, ela é real na história do homem, na história do universo. O pecado, ele é universal. Ele é confirmado em toda a Bíblia e comprovado pela própria experiência humana. O homem já nasce contaminado com o pecado. E um bom exemplo para trazer a prova dessa contaminação
É uma criança, depois que nasce, inocente, aos 5, 6 meses de idade, eles são capazes de já começar a fazer seus primeiros atos, talvez, digamos assim, de crueldade, porque eles começam a testar, bater nos próprios pais, né? E aí que começa a haver a correção. Isso prova um pouco da maldade que está na natureza humana. Uma criança inocente, ela age por instinto, quando ela tenta é, esbofetear os seus pais ou qualquer adulto que ele carrega no colo, que ele embala no colo. O pecado dá a ideia básica de errar o alvo. Há inúmeras outras palavras que expressam o pecado, como transgressão, impiedade, maldade, perversidade, engano, sedução, iniquidade, injustiça e incredulidade. Tudo isso são sinônimos de pecado. Na Bíblia nós vamos encontrar o pecado sendo transcrito dessas formas. Aqui só não temos a concupiscência, porque a concupiscência ainda não é pecado. A concupiscência é o desejo que nós trazemos no nosso corpo, na nossa carne pecaminosa. E esse desejo, quando ele é alimentado, ele dá luz ao pecado. Você vai alimentando o desejo, alimentando até que externa o pecado. E o pecado, diz a Bíblia, que gera a morte. Então, são os 3 estágios aí, é, embrionários, né, desde o embrionário até a morte eterna. Queremos informar também, ou dizer nessa doutrina, que o pecado traz suas consequências, tanto a consequência final, como as consequências que o homem arrasta nesta terra. Ele teve origem no coração de um querubim ungido, que foi Lúcifer, e a morte é a consequência fatal, fatalística do pecado. É a punição, é o castigo. O diabo está sentenciado eternamente, para ele não tem mais jeito, mas para o ser humano ainda há uma saída para o pecado, né, que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica, e a nossa santidade, comunhão com Deus, vai nos levar à fuga deste pecado ou do pecado, porque nós o venceremos, né, se permanecermos firmes. Uma outra doutrina é a doutrina da salvação. Ela é estudada na disciplina soteriologia, da qual veremos apenas uma síntese da nossa declaração de fé, que traz o seguinte credo: cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. A todos os que confessam a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. Então a salvação foi a solução que Deus encontrou para a atual situação da humanidade depois da queda. O homem estava contaminado, Deus não se comunica com o pecado, Deus sentenciou o homem à morte pelo seu ato de desobediência. Só que o diabo, que pensou que havia ganhado a batalha contra Deus, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele ficou com ciúme da criação de Deus e contaminou o homem, Deus deixou bem claro para ele que da semente da mulher nasceria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. E essa salvação foi o livramento que Deus deu ao homem para o poder do pecado e o poder da maldição do pecado. E a restituição do homem à plena comunhão com Deus, uma vez que o homem tinha perdido essa comunhão com Deus no momento da queda. Porque, como está escrito, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir o ser humano. Mas são os pecados da humanidade que fazem a separação entre Deus e essa criatura. Então Jesus Cristo veio, assumiu a nossa carga de pecado, ou a carga universal, e jogou o pecado por terra, e daí então ele renova, restitui, restaura a comunhão do homem com Deus. A salvação é uma religação que Jesus faz através do seu sacrifício da criatura com o Criador. Se o homem
confessar a Cristo, se arrepender dos seus pecados, recebê-lo como único Salvador pessoal, o perdão divino acontece porque Deus aplaca a sua ira em razão da aceitação do homem, ou pelo homem, do sacrifício do seu filho. E ainda diz mais aqui: somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Ou, a partir do momento da queda, o homem deixa de pertencer ao Criador porque ele se vende para o pecado. No momento que o homem aceita a morte expiatória de Jesus e se arrepende do seu pecado, o homem é remido, novamente restituído como patrimônio, como propriedade de Deus. É por isso que quando o homem aceita Jesus, o Espírito Santo ele vem morar no ser humano. Ele diz que ele é o selo que garante a propriedade daquele indivíduo para com Deus. E novamente esse homem reata a sua comunhão com Deus, reconcilia-se com Deus, porque os seus pecados são perdoados. Essa salvação é o ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras. Nós não tínhamos como pagar este preço. Foi Jesus Cristo que se ofereceu, o justo pelos injustos, para morrer uma vez por todos os pecadores. É um ato de graça, não temos como pagar penitência para ser salvo. Não adianta subir escada de joelho, não adianta fazer romarias, não adianta fazer jejuns e consagrações, porque esses atos eles não vão nos garantir salvação. Quem garante salvação é o ato da graça soberana de Deus. Nós não merecíamos, foi Ele que provou este amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não vem das nossas obras para que ninguém se glorie e se ache melhor do que o outro. Vem da graça infinita de Deus. A salvação está disponível a todos os que crerem. Quando nós dizemos isso, afirmamos isso, nós estamos dizendo que nós não aceitamos aquela doutrina da eleição e da predestinação, como muitos acreditam, que o ser humano, que Deus escolheu quem Ele quer salvar. Porque se Deus escolhe quem Ele quer salvar, por outro lado, também Ele está escolhendo quem Ele não quer salvar. E aí o critério fica discutível, esse critério que Deus utiliza para separar uns dos outros. Então o critério de Deus é a santidade, é aceitar a Jesus Cristo como Salvador, porque Jesus é o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente os que creem se arrependem do seu estado pecaminoso e aceita a Jesus de verdade, confessa-o como Salvador e o serve com santidade. Então, essa salvação está disponível a todos que creem e o critério de Deus é a santidade. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. A regeneração é o processo de transformação do pecador numa nova criatura, pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus formou o homem do pó da terra, o diabo deformou o homem com o pecado, mas Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo e da conversão do homem através da ação do Espírito Santo, ele reforma ou ele transforma o homem para esta nova criatura. Então são esses estágios, esses 4 estágios: a formação do homem, a deformação pelo pecado e a transformação, melhor dizendo 3, né? A transformação do homem para voltar-se a Deus. Isso se chama regeneração. A outra doutrina é a doutrina da igreja, que vem da palavra do grego eclésia e é estudada na disciplina eclesiologia. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil, traz o seguinte: cremos, a igreja é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e de todas as épocas cujos nomes estão escritos nos céus. Quando se fala em Assembleia, é a reunião de
todos os povos, línguas, raça, nação. É universal porque não se limita a uma determinada região da terra, como foi a antiga aliança, que foi com Israel, que estava no Oriente Médio. Não, a igreja ela já é uma aliança de alcance universal, porque alcança todos os santos em toda a face da terra. E de todas as épocas também, universal por conta disso. É universal no tempo e universal no espaço geográfico. No tempo, porque alcança desde Adão até o último a se converter e aceitar Jesus do arrebatamento da igreja, e aqueles ainda que vão servir a Deus no período da grande tribulação. Então, é um sacrifício universal de todos os salvos, ou todos que serão salvos. E uma prova disso é que quando Jacó ele estava praticamente indo embora, ele disse o seguinte: a tua salvação espero, ó Senhor. Jó, quando estava se defendendo dos seus amigos, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então nós vemos que esses homens deixaram registro de que havia uma expectativa de salvação. A sensação do pecado era terrível, mas havia uma grande expectativa de salvação e eles morreram nessa esperança. Quando Cristo morre, faz o sacrifício por todos que morreram na esperança, por todos que ainda iriam aceitá-lo, aqueles que ainda iriam nascer, aqueles que ainda iriam fazer parte da igreja. Logo, nós temos duas igrejas atualmente: a igreja triunfante, que são aqueles que já partiram para a glória, estão aguardando a ressurreição para entrarem nos céus, e a igreja militante, que somos nós que ainda estamos aqui na terra, batalhando ainda pela nossa salvação e para ganhar outros para o reino de Deus. Então, a igreja é essa assembleia universal, essa reunião universal de todos os santos, de todos os lugares, de todas as épocas, e os nomes desses súditos desse reino estão escritos no livro dos céus. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Ainda que o mundo se deteriore com o pecado, a igreja ela tem que se manter em santidade, pregando a verdade, e como coluna e firmeza da verdade, ela não pode ficar flexível às mudanças, às ações do adversário para desvirtuar o homem da santidade divina. A igreja é a comunidade do Senhor, é onde é uma comunidade que se reúne em volta de um rei dos reis, do Senhor dos senhores. É a Assembleia Universal dos Crentes em Jesus. O vocábulo igreja se refere ao grupo de crentes em cada localidade geográfica. É bom também ressaltar que eclésia no grego significa tirados para fora. A igreja é una e indivisível. Apesar de haverem várias denominações, a Igreja de Cristo, essa Assembleia Universal, ela não tem um nome, ela não tem uma placa. A Igreja de Cristo, dela faz parte Crentes da Deus é Amor, da Assembleia de Deus, da Igreja Batista. Na verdade, essa igreja não é igreja de membros de determinada denominação. Não existe grupo exclusivo que será salvo. Serão salvos os santos. São os santos que fazem parte desta igreja. A igreja é um só corpo, é um só espírito, uma só fé e também um só batismo. A igreja envolve um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, mas que foi manifesto aos santos na Nova Aliança. Tem uma experiência que eu gosto de compartilhar quando se fala em igreja, é que a igreja como noiva de Cristo, Cristo como sendo o segundo Adão. Observe como a coisa acontece. No Antigo Testamento, Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e depois, para criar a mulher, que o homem já existia, Deus ele dá um sono pesado, serra a costela e forma uma linda esposa.
Com Cristo, a coisa é muito parecida. Cristo é pré-existente, a igreja é um mistério guardado para Deus, e quando Jesus Cristo se oferece pela sua igreja, ele se oferece na cruz do Calvário, recebe uma lança do seu lado e ali ele entrega o seu espírito. Ali também entendemos que ali nasce a igreja de Cristo quando ele diz: está consumado. Eu já completei a minha missão. E ali nasce a igreja, ou inaugura-se a igreja de Cristo, a nova aliança. A igreja envolve esse mistério, que não foi revelado no Antigo Testamento, a não ser em algumas passagens que Deus ele fala para Israel que ia chamar um povo que não conhece, um povo de longe, que ia servir a ele melhor. Ele fala através de Isaías e através de alguns outros profetas, que ele ia fazer uma aliança com um novo povo. Mas era um mistério. Só hoje é que nós entendemos que essa promessa era para a igreja de Deus na terra. Uma outra doutrina, queridos, a doutrina do batismo em águas. Essa doutrina ela faz parte do estudo também de eclesiologia, doutrina da igreja, e no nosso credo, na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, trazemos o seguinte credo: o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. Trata-se de um ato público de fé no qual, de modo simbólico, sepultamos a vida antiga e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. A ordem dada por Jesus foi de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esta forma que nós utilizamos para batizar em águas. Quando o crente desce as águas batismais, ele se torna membro de uma igreja. E entendemos também que é um símbolo que é determinado por Cristo quando ele diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Só que quando ele vai dizer que será condenado o contrário, ele não inclui quem não é batizado nas águas, porque existem pessoas que não chegam a ser batizadas nas águas e partem para a eternidade, mas partem com Cristo. Então, não é porque não foi batizado que será condenado, mas é uma ordenança que nós cumprimos, porque se temos condições de descer as águas, de nos batizarmos, é uma ordenança e que satisfaz a vontade de Deus. Simbolicamente, estamos dizendo para o mundo que nós não queremos mais nenhum compromisso com ele. No Antigo Testamento, para fazer parte da aliança que Deus fez com Abraão, exigia-se a circuncisão, que se arrancasse a pele do prepúcio. Era um sinal na carne de que aquela pessoa e a sua família fazia parte da aliança que Deus fez com Abraão. A nova aliança que Deus faz através de Jesus Cristo é a aliança do batismo. Em seguida, nós vemos aqui a doutrina da ceia do Senhor. Ela também está dentro da disciplina de eclesiologia. E dentro da nossa declaração de fé, nós cremos que a ceia do Senhor é o rito da comunhão e ilustra a continuação da vida espiritual. É o rito contínuo da igreja visível, instituído como memorial da morte de Jesus até a sua vinda. Constitui-se como a celebração do cerimonial e proclamação da nova aliança. Nós vimos que na primeira ceia que foi celebrada por Jesus na terra, dando-nos o exemplo, ele comemora esta ceia na sua última Páscoa. E ele deixa bem claro para os discípulos que ele desejava, ou desejou muito, aquele momento, né, em que ele estaria celebrando a sua ceia com seus discípulos. Nós vimos que na antiga aliança o rito era diferente. A Páscoa era comemorado com cordeiro, que o sangue era espargido nos umbrais das portas. O, os, as pessoas que faziam parte das famílias que envolviam aquele sacrifício do cordeiro pascual, eles tinham que estar bem arrumados, com cajados na mão,
e tinham que comer com ervas amargas e tinham que comer com pães asmos. Jesus, nesse último banquete que ele faz com o povo, com os seus discípulos, ele traz exatamente algo diferente. Ele celebra com o pão e com o vinho. E quando ele celebra, ele diz que era para fazer isso em memória e lembrança da sua morte até que ele voltasse. Então, a Santa Ceia eu faço hoje, lembrando do sacrifício que ele fez por mim em gratidão, até que ele volte. Foi a ordenança dele. E depois ele disse que não provaria mais do fruto da vide até o dia das bodas do Cordeiro. Então, é uma ordenança do Senhor que nós precisamos cumprir. Não existe um período determinado na Bíblia que ela deva acontecer. Tem denominações que praticam ela de forma anual, a cada Páscoa. A nossa Igreja Assembleia de Deus pratica de forma mensal. Tem outras que praticam de forma bimestral, trimestral. Cada um estabelece um período para celebrar a sua Santa Ceia. Eu entendo que quanto mais longo o período, mais essa reflexão se distancia, e como essa celebração nos traz uma reflexão que precisamos nos examinarmos, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, nós entendemos que a Santa Ceia também exige uma manutenção da nossa vida espiritual. Quando essa manutenção ela fica muito distante, há um risco muito grande de nós não mantermos a nossa comunhão com Deus. Logo, quanto mais curto for esse tempo, ou esse intervalo entre uma celebração e outra, mais nós fazemos manutenção da nossa vida espiritual, que na verdade ela deve ser diária, independente ou não da Santa Ceia, porque Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, ele só vai levar para com ele os santos, e nossa maior esperança é a vinda dele e sermos participantes das bodas do Cordeiro, que iremos ser servidos exatamente pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda dentro da eclesiologia, vamos ver a forma de governo da igreja. A nossa declaração de fé, ela traz que existe uma hierarquia no céu e na terra, também na igreja, pois todos nós estamos sob autoridade. Todos nós prestamos contas a alguém e esse alguém é autoridade. Não existe uma formatação hierárquica para a igreja de Deus na terra. O que nós temos são organizações que precisam de uma estrutura mais robusta ou não, dependendo do tamanho dessa instituição. A Igreja de Cristo não é apenas um organismo vivo, ela também é uma organização. E como organização, ela precisa dos cargos de liderança. Os nossos cargos de liderança estão distribuídos entre pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores, começando deste último até o primeiro. Mas nós não condenamos quem tenha na sua estrutura um apóstolo, um bispo, e inclusive já tem instituições aí colocando até arcanjos, né? Só faltam agora colocar, ou consagrar, ou ordenar alguém para ser semideus. Nós não vamos entrar nesse mérito, nesse questionamento. De sorte que o chamado de Deus, como o apóstolo Paulo diz, para o ministério, uns para pastores, outros para apóstolos, outros para doutores, outros para profetas e outros para evangelistas. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas são as funções finais do ministério divino. Mas isso não quer dizer que um doutor, alguém que trabalhe na área do ensino, não seja um auxiliar de igreja, não seja um presbítero. A forma hierárquica dentro da instituição não define o chamado ministerial de alguém como Deus o capacitou. Tem muitos pastores ordenados dentro da igreja que são verdadeiros mestres, né? Nós temos também diáconos que são verdadeiros mestres. Eles servem na igreja como diácono, mas eles têm um ministério
E esse ministério espiritual não é reconhecido pela hierarquia da igreja no sentido literário. O homem exerce o seu ministério quando ele faz aquilo que o Espírito lhe impulsiona. O termo obreiro é um termo genérico, é usado para todos os cargos e funções na igreja. Então, quando se fala em auxiliar, por exemplo, na igreja, ele também ele é um obreiro também, porque um cooperador ele é um obreiro também. Mas o termo obreiro é genérico, usado para pastores, evangelista, presbítero, diácono. Não é errado chamar um pastor de obreiro. O nosso modelo de governo de igreja tem base nas escrituras sagradas. Nós não é, encontramos essa nomenclatura em livros de administração. Encontramos essa nomenclatura dentro da própria escritura. Lá na escritura tem pastores, tem evangelistas, tem presbíteros, diáconos e cooperadores. Utilizamos essas nomenclaturas e trouxemos para a nossa grade de hierarquia. Então, nosso modelo é baseado nas escrituras. A igreja é um organismo vivo que gera vida, considerando a sua natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Quando a igreja batiza, quando a igreja evangeliza, quando a igreja ora, quando Jesus batiza um membro com o Espírito Santo, Deus está tratando da igreja como organismo. Quando a igreja arrecada oferta, quando a igreja compra material de limpeza, quando a igreja paga suas despesas de água, luz, de impostos, quando a igreja paga salários, quando a igreja faz ação social, a igreja está cuidando de si como organização, cuidando dos seus membros também. Pastores evangelistas são geralmente identificados como ministros do evangelho em nossas igrejas e nas convenções. O pastor é consagrado para apacentar o rebanho de Deus. Os termos ancião, presbítero, bispo são sinônimos no Novo Testamento. Então, pela Bíblia, ancião, bispo e presbítero são a mesma coisa, apesar de que tem denominações que colocam o bispo acima do pastor, o pastor acima do presbítero. E tem congregação que diz, não, na minha igreja, denominações que diz, na minha igreja não tem pastor, na minha igreja tem ancião. E quem é um ancião? O ancião também é um líder, como um pastor, como um presbítero, como um bispo. Então tem líder também, tem pastor também. Os diáconos desenvolvem a função de servir nas atividades da igreja. Então percebam que essa estrutura é uma estrutura para a organização funcionar bem. O chamado de Deus na vida do ser humano, ele vai sempre ser notório no momento certo para que o homem seja visto e consagrado ou colocado nesse ministério. A igreja também ela foi levantada para adorar a Deus. É por isso que existe na nossa declaração de fé o credo que fala sobre a adoração. Como é que nós cremos a adoração? Algumas igrejas podem buscar mediadores para essa adoração, como uma imagem de escultura, por exemplo, um ritual. Nós não. Nós sabemos que Deus é espírito e ele não se faz representar por nenhuma imagem de escultura. E ele não precisa de intermediários para ser adorado. A igreja pode, depois que o véu do templo foi rasgado, pode adorar diretamente a ele e ele vai receber essa adoração como um incensário, cheiro suave. A adoração é o serviço sagrado, é culto, é reverência a Deus por aquilo que ele é e por suas obras. Prestamos nossa adoração e nosso louvor em termos espirituais e imateriais, sem uso de imagem de escultura ou de qualquer outro tipo de representação. Inclusive, essa foi a exigência de Deus para Israel. Ele não precisa de representação porque ele é um ser espiritual. E como é que vai se representar na terra o Espírito se nós não vemos, nós não sabemos como ele a forma como ele é, e Deus ele se manifesta de diversas formas. Entendemos que a adoração é o nosso reconhecimento de que Deus é digno de ser adorado como uma resposta humana à natureza divina. Então, somos criaturas, ele é o Criador e nós rendemos graça, inclusive pelo que ele fez e pelo que ele o que ele representa para nós. A nossa liturgia é simples e pentecostal.
não precisa ser algo muito rebuscado, é para ser o melhor, é para ser do coração, mais simples, conforme o modelo do Novo Testamento. Ela consiste em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das Escrituras Sagradas, testemunho e contribuição financeira através dos dízimos e ofertas. É nessas partes que se dividem os nossos cultos, né? É, ora com mais testemunhos, ora com menos, dependendo da natureza do culto, mas todo culto tem que ter oração, louvor, leitura bíblica e exposição das Escrituras. Ou pouco ou muito, mas é preciso trazer à tona a mensagem sagrada. A Igreja e o Estado. Nós entendemos que, enquanto organização, a Igreja precisa se reportar ao Estado e, inclusive, se submeter às suas leis. Na nossa declaração de fé está escrito: cremos, professamos e ensinamos que Deus constituiu autoridades para administrarem a vida em comunidade e exercerem juízos nas sociedades pelo bem da coletividade. A Igreja está inserida nesse contexto de comunidade. E se está inserido nesse contexto de comunidade, precisa observar as leis dos municípios, dos estados, as leis federais e, inclusive, quando se tratar de outras nações, é preciso também cumprir essas leis. O Estado é o povo politicamente organizado exercendo a soberania em um território. A igreja precisa estar atenta. Quando a igreja constrói, ela precisa conhecer o ordenamento jurídico do município, o ordenamento do solo, melhor dizendo, do município, para saber a que distância ela deve ficar das residências, a que distância pode se construir uma igreja uma da outra, conhecer quais são as taxas que envolvem a sua edificação, inclusive as taxas de publicidade para colocar os seus nomes, né, suas identificações na frente do imóvel. Tem pessoas que acabam colocando os nomes, as denominações na igreja sem pagar alvará e depois está aí o problema, a igreja interditada. Isso é uma vergonha. Então, nós precisamos atentar para as leis que regem as nossas organizações. A Igreja do Senhor Jesus Cristo vive em sociedade e respeita o Estado. Inclusive, Jesus ele pergunta, né, de quem era a esfinge, e ele recomenda: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, provando que ninguém pode violar as leis estatais. Nem Jesus ele violou, ele cumpriu. Precisamos colaborar com as autoridades que representam na preservação da ordem pública, na formação de cidadãos de caráter íntegro e honesto, produtivos e conscientes de que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, Romanos 13:4. Então, quando a legislação ela traz um limite de horário para evitar a poluição sonora, a igreja deve obedecer também, porque nós precisamos respeitar e preservar a ordem pública. Momento de se reunir em praça pública, tem um horário, precisamos estabelecer isso dentro das nossas organizações para não descumprirmos, né? Reconhecemos a legitimidade das autoridades constituídas e ensinamos nossa submissão a elas. Então, este é o princípio o que rege a nossa declaração de fé. Nós ensinamos e nos submetemos. Não existe igreja se rebelando contra o poder estatal, na nossa concepção de Assembleia de Deus. Neste momento, vemos agora a visão da nossa declaração de fé sobre a lei. Cremos e professamos e ensinamos que a lei de Moisés, ou a lei do Senhor, é de origem divina. As expressões lei de Deus, lei do Senhor, lei de Moisés dizem respeito a uma mesma coisa. Bom, a lei de Moisés ou a lei do Senhor, se a origem é divina, nós não questionamos, tá? Ela é divina, ela veio de Deus.
A lei de Moisés, o mais importante código de leis da antiguidade, por sua santidade, caráter espiritual e autoridade divina, foi dada por Deus, não questionamos isso, através do grande legislador dos hebreus. Moisés foi só o instrumento. É constituído de 5 livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Seus preceitos jurídicos e narrativos históricos são de natureza profética. Moisés foi só o instrumento, com significados espirituais profundos e aplicações teológicas do Novo Testamento. Essa lei está dividida em preceitos morais, cerimoniais e civis. No preceitos morais, eles traz princípios básicos de morais, sem concessão, válido para todos os povos, em todas as épocas e em todos os lugares. É as leis que tratam do respeito mútuo, do atentado ao pudor e etc. Né? São as leis morais. Os preceitos cerimoniais, eles tratam das festividades religiosas, sistema de sacrifício, adoração no santuário, alimentos limpos e imundos e instruções sobre a pureza e ritual. Já os civis, eles tratam da responsabilidade do israelita como cidadão, regulamentos jurídicos e instruções que regiam a nação de Israel, inclusive quando se trata da sucessão patrimonial, quando se fala da administração das terras, das plantações, da administração do seu patrimônio. Qual foi a função da lei? A Torá, instrução e ensino, revela o pecado do homem e conduz a Cristo. A função da lei, nesse caso aqui, é mostrar o que agrada e o que não agrada a Deus. Foi através da lei que o homem tomou conhecimento de que adulterar é pecado, de que roubar é pecado. Ele já entendeu esses atos, essas atitudes, como algo ruim para o próximo. Mas Deus deixa bem claro que isso para ele o desagrada. Mas além desses pecados que são revelados, existem outros pecados que o homem nem imaginava que feriam a santidade divina, e a lei tem essa função de revelar o pecado do homem e mostrar para o homem que o homem é incapaz de ser santo sem Cristo. O papel dos profetas. Os profetas foram porta-vozes de Deus que interpretavam a lei e conscientizavam ao povo para o povo endireitarem as suas veredas. A lei e a fé cristã. A lei não salva e não ajuda ninguém a se tornar justo ou injusto. Por que afirmamos isso? Porque ela não é capaz. Ela só aponta o pecado da humanidade. Ela diz que adultério é pecado e se adulterar e for pego no ato adulterando, tem que ser morto apedrejado. Então ela não salva. Ela aponta o pecado e condena. Ela diz que roubar é pecado. E depois que o homem comete o pecado, ele tem que levar um animal e apresentar ao sacerdote e pedir perdão pelo seu, confessar o seu pecado e pedir perdão. Neste momento ele transfere o seu pecado para aquele animal inocente, mas alguém tem que derramar o sangue. Existe sempre uma vítima para a questão pecado. O pecado do adultério é o réu, a pessoa que cometeu o pecado, é ele mesmo que vai perder a sua vida. Mas outros pecados, outros acabam passando essa transferência para outros perderem a sua vida, de sorte que o pecado sempre gera a morte, ou de quem pecou, ou do que recebeu a transferência do pecado. A lei e a graça. Os servos de Cristo, guiados pelo Espírito, são livres para servir e não para pecar. Nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus, nós estamos livres das obras da lei, mas nem por isso voltamos ao estado de pecador. Nós estamos livres da lei, mas não livres para o pecado. A transitoriedade da lei, dada por causa do pecado, até a vinda do Messias, e serviu para nos conduzir a Cristo. Mostra a ineficiência do ser humano, a ineficiência das ações que foram tomadas no Antigo Testamento através de um cordeiro. O homem matava hoje um cordeiro, pedia perdão dos seus pecados, saía dali, já cometia outro pecado e não ia ter que confessá-lo novamente, fazer um novo sacrifício, e isso haja vítimas de animais sendo imolados pelo pecado da humanidade. Então é isso que nós entendemos da lei. Bom, irmãos,
Falando da lei, é claro que ela nos remete aos 10 mandamentos. E como é que nós vimos os 10 mandamentos? Nossa declaração de fé traz o seguinte: cremos e professamos e ensinamos que os 10 mandamentos são preceitos dados por Deus a Moisés para orientar a vida do povo de Israel. Logo, os 10 mandamentos são chamados também de decálogo, com 8 proibições e 2 ordens que em hebraico recebe a denominação das 10 palavras. Inclusive é chamado de decálogo porque no hebraico são exatamente 10 palavras. Nós, quando traduzimos para o português, nós temos frases mais extensas que não temos como sintetizar em uma palavra só cada mandamento desse, mas no hebraico são chamados de 10 palavras. Os irmãos observaram também aqui que são 8 proibições, né? Não faça, não faça, não faça, e apenas duas ordens. Então nós vamos vê-los aqui a miúde. Relacionamento com Deus, não terás outros deuses, isso significa que é monoteísmo. Se não tem outros deuses, não é politeísmo, é monoteísmo. É uma negação também. Não farás para ti imagem de escultura e não te curvarás a elas. Porque Deus não queria que fizesse imagem de escultura? Porque Deus não tem forma. Não tem como esculturar Deus, dar uma forma para Deus. E não vai se encurvar porque ali não é Deus. Porque Deus é Espírito e o Espírito não tem forma. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus é Deus da verdade. Então, não precisa, não está permitido, não é facultado tomar o nome de Deus em vão. Inclusive até o juramento se entra nesse versículo, nesse texto, nesse mandamento. Na questão social e espiritual, nós vimos no relacionamento com Deus, que é o monoteísmo, o Deus ser espírito e o Deus ser verdade. No social e espiritual, os 10 mandamentos afirmam o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque ele foi classificado como social e espiritual. Social porque o povo de Israel estava saindo de um regime escravo, estava indo para a terra. E não é bom que o homem trabalhe e nunca descanse. Então, Deus estabeleceu o dia de sábado como dia de descanso para o homem. O homem não era mais escravo, não tinha por que trabalhar de domingo a domingo e não ter horário para largar, jornadas exaustivas de trabalho. Então Deus estabelece o dia de sábado para o descanso. E uma rigidez? Talvez seja, para alguns, mas ainda existia uma flexibilidade ainda no sábado, e é dessa forma que nós acreditamos no sábado. No sábado, Deus ele estabeleceu também uma questão espiritual para que o homem usasse esse descanso para cultuar a Deus. E aí ele estabelece: não fareis nenhuma obra. É claro, o camponês não podia ir para o campo, o pastor não podia cuidar das ovelhas. Naquele dia ele não tinha obra servil. Mas e o sacerdote? O sacerdote ele tinha trabalho para fazer no tabernáculo. O trabalho dele no templo. O trabalho dele era de fazer ofertar a Deus, fazer sacrifícios de animais, trocar os pães da preposição. E esses trabalhos eles faziam independentemente do dia, né? Inclusive existia uma ordenança que o pão da preposição tinha que ser trocado no sábado. Para eles era o trabalho deles. Então Jesus ele questiona: vocês nunca leram que os sacerdotes violam o sábado e ficam culpáveis? Isso para provar que não existe uma idolatria no sábado. Agora sim, existe a função social e espiritual do sábado. Deus ele precisava ser adorado, precisava ser cultuado pelo povo de Israel, ser lembrado como Deus de Israel. E socialmente o povo precisava de um dia para repouso, não eram escravos do trabalho. E o relacionamento com o próximo, que aí vem os outros 6 mandamentos, que é a primeira ordenança: honra o teu pai e a tua mãe, que indica a submissão.
e essa submissão começa em casa. Vem outro negativo aqui agora: não matarás, que é proteção à vida; não adulterarás, que é proteção à família; não furtarás, que é para proteger a propriedade; não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que é a proteção à honra e ao bem-estar social e à fraternidade; e não cobiçarás a casa do seu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso é proteção à saúde emocional. Então Deus, ele, quando estabeleceu o decálogo, ele se preocupou com todas estas áreas. E o que ele vai fazer agora? Vai trazer a miúde, em 613 regras, esses textos mostrando e exemplificando como é que o povo deveria cumprir a sua vontade. Nossa última síntese trata da família. A nossa declaração de fé traz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus. Aliás, a família foi a primeira instituição criada por Deus. É quando ele une o homem e mulher, e ele diz que era para crescer, multiplicar e encher a terra. Então, o crescimento e o enchimento da terra só surge depois da união desse casal, macho e fêmea. A família, ela é imprescindível à existência, ou seja, a sociedade hoje só existe porque existem famílias. Se não existisse essa união, a perpetuidade da raça humana estaria comprometida. Então, a formação, a realização integral do ser humano depende dessa família. É no seio da família que o ser humano tem o seu aprendizado inicial de valores, formação do caráter, né? Sendo composta de pai, mãe e filho, ou filhos, quando houver. O casamento é essa forma de união matrimonial, né? A igreja, as Assembleias de Deus no Brasil entendem que a família é formada no casamento, nessa união matrimonial. Não existe outra forma de, de família aceito pela nossa igreja. E ela é composta de pai, mãe e filhos, não de pai e pai, não de mãe e mãe, né? De pai e mãe, com o intuito de procriar ou não, mais de pai, mãe e filho. Há formas heterodoxas de formação da família. Existem várias formas heterodoxas. Infelizmente, nós temos famílias com formações distintas, pais solteiros, existem viúvas, existem casais no mundo odierno, casais não vou dizer nem casais, pares, né, de machos, pares de fêmea, que se constitui também família. Mas nós somos ortodoxos, fundamentados nos princípios basilares da Bíblia Sagrada. Macho e fêmea Deus criou e disse: crescei e multiplicai. Deixa o homem, pai e mãe, e se une a uma mulher. A ordem foi unir-se homem com mulher. E nós obedecemos essas bases bíblicas para a nossa felicidade, para louvar a Deus na nossa família e para perpetuar a espécie. Que Deus nos abençoe e que nós possamos cada dia mais fazer nossas confissões de fé com base no que nas Sagradas Escrituras.